Então, aqui vocês vão ver desde as aplicações que estão sendo desenvolvidas no meu laboratório, quanto problemas que estão em aberto e que a gente poderia atacar durante a disciplina, tá bom? Então, aí, de novo, só relembrando, o meu e-mail é esse aí. Se ficar com dúvida, ou depois da apresentação surgir alguma ideia, vocês vão ter um feriado aí agora. Se surgir alguma ideia, vocês quiserem discutir depois, podem me mandar por e-mail, a gente agenda, ou vocês me procuram aqui. Então, eu vou explicar basicamente o que é inteligência artificial, o papel de machine learning, deep learning. Isso aqui eu falei um pouco para vocês na aula passada, o que é a diferença entre aprendizado de máquina e o aprendizado profundo. Vou mostrar algumas aplicações do nosso dia a dia e mostrar algumas aplicações na agricultura de precisão. Então, o que a gente pode usar de IA para transformar o modo de agricultura que a gente tem hoje, ou para otimizar algum método que ainda é utilizado, mas que a gente pode melhorar a eficiência. Então, trazer a IA para melhorar a produtividade ou para melhorar algum processo e aumentar a sustentabilidade ou a produtividade, trazer mais competitividade para quem estiver utilizando essas técnicas, né? Então, aqui eu deixei meu LinkedIn também. Eu não movimento muito, mas eu sempre posto os resultados, artigos que são gerados dentro do laboratório. O LIA é o meu laboratório, é o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada. Então, a gente tem projetos não só aplicados à agronomia, mas a gente tem projetos aplicados à área de saúde, em outras áreas, na área animal. Então, alguns projetos que usam o IA para resolver problemas da população em geral. Sou pesquisadora lá no SEAC também. E aí, aqui eu começo falando dessa rede neural que eu treinei para detecção de predição de câncer de cabeça e pescoço, usando dados de corrente sanguínea. Então, esse foi meu projeto de doutorado, foi em parceria com o Hospital Albert Einstein, em Sírio-Libanês, lá de São Paulo. Então, o que a gente tinha acesso aqui? A dados de microRNA circulante na corrente sanguínea, de 560 pacientes que estavam sendo acompanhados nesses hospitais. Então, a gente tinha 40 pacientes de controle, ou seja, pacientes saudáveis, que a gente tinha o DNA sequenciado, né? Tinha esses dados de DNA desses pacientes saudáveis, que tem um DNA normal, assim como esse aqui da esquerda, e a gente tinha dos 520 pacientes que estavam fazendo acompanhamento de câncer de cabeça e pescoço nesses hospitais, e aí a gente tinha esses dados de DNA. E aí o que a gente conseguia descobrir é que quando o câncer começa, quando ele começa a proliferar, mesmo antes de ter um tumor formado, a gente já tem dados de microRNA circulando na corrente sanguínea. Então, nosso objetivo era ver se a gente conseguia treinar uma rede neural para conseguir detectar esses padrões de microRNA circulando na corrente sanguínea antes de formar esse tumor. Porque hoje o câncer de cabeça e pescoço ele ainda é diagnosticado com radiografia ou tomografia. Então, é um exame caro, é um exame que não é acessível em qualquer região do país, né? Então, só nos grandes centros, e é um exame caro. Então, se a pessoa não tiver uma condição financeira, ela vai aguardar ali 1 ano, 2, na fila do SUS para conseguir fazer esse exame. E aí, mesmo assim, nesse exame, só vai ser detectado se o tumor já tiver instalado. Com essa predição que a gente desenvolveu no meu projeto de doutorado, essa detecção seria mais precoce. Então, seria detectado mesmo antes desse tumor estar instalado. Então, em vez da pessoa ter que fazer cirurgia de alto risco, ela simplesmente faria um exame de sangue e a gente já conseguiria detectar esse câncer ali se formando. Então, o grande avanço seria esse, um diagnóstico muito mais precoce. Alguém falou alguma coisa, levantou a mão, eu ouvi um barulhinho aqui. Acho que foi só a transcrição aqui da IA, né? Gente, se quiser fazer alguma pergunta, pode interromper, tá? Não precisa levantar a mão, porque quando eu estou com a tela cheia, eu não vejo vocês aqui.
Então, deu certo, eu consegui treinar a rede neural e ela tinha uma eficiência superior à dos médicos especialistas. Então, mesmo antes do tumor estar formado, ela tinha uma taxa de acerto em média de 92 a 97% dos casos, quando os médicos especialistas não chegam a esse percentual. O Gente, só um minutinho. É o Márcio Belo que está no Partiu IF. É ele que vai dar aula. Eu não sei se ele está lá agora, né? Mas quem está responsável é ele, tá? De nada. Pessoal, então, só para dizer, realmente esse produto deu certo. A gente passou ele para o hospital, então é direito autoral deles, e eles devem estar implantando isso lá. Já tem 2 anos que foi desenvolvido e os resultados foram muito bons. E aí, eu acho que eu tinha falado um pouco dos conceitos do que é inteligência artificial, o que é deep learning, o que é machine learning, mas vamos tentar relembrar isso. Inteligência artificial é uma área da computação que estuda uma forma de automatizar as decisões que seriam tomadas por humanos, né? Algo que teria um pensamento inteligente. Então, tudo que simula um pensamento inteligente seria inteligência artificial. E aí a gente tem essa divisão entre deep learning, redes neurais e machine learning. O que é machine learning? Machine learning é o que a gente vai começar hoje. São algoritmos de processamento de dados que a gente vai tentar reconhecer padrões dentro desses dados. Então, são algoritmos mais tradicionais, em que você vai olhar algum tipo de dado e tentar descobrir os padrões que tem ali nesses dados. Então, são algoritmos simples, baseados em regras mesmo ali. As redes neurais já são algoritmos um pouco mais complexos e que vão conseguir aprender informações um pouco mais complexas também. Então, talvez soluções que esses algoritmos de aprendizado de máquina não resolvem, talvez uma rede neural já seja capaz de resolver. E quando que essa rede neural passa a ser deep learning? Quando essa rede neural tem mais de 3 camadas. Então, a rede neural, vocês vão aprender nas próximas aulas a arquitetura dela, e ela pode ter quantas camadas forem necessárias. Uma rede neural que tem até 3 camadas é uma rede neural convencional. Se ela tiver mais de 3 camadas, aí ela já é chamada de deep learning, ou aprendizado profundo, e vem justamente dessa profundidade de camadas. Então, se eu tenho muitas camadas, é um aprendizado profundo, e aí eu consigo, às vezes, aprender uma informação bem mais complexa do que o que eu consigo aprender numa rede neural que tem até 3 camadas. Então, até 3 camadas eu consigo resolver problemas simples, né? Problemas mais fáceis de encontrar ali a solução. Quando é um problema que eu tenho muitas características para ser analisada, é um problema um pouco mais complexo, aí provavelmente eu vou ter que ir para Deep Learning. Então, normalmente, quando é análise de imagem, análise de áudio, de texto, provavelmente a gente vai usar Deep Learning. Quando é um dado mais estruturado, uma tabela de informações, eu quero prever quantidade de venda do próximo mês, baseada nos meus dados históricos, provavelmente um aprendizado de máquina convencional ou uma rede neural mais simples já consegue resolver. E aí, aqui a gente tem ainda o Big Data, né? Essas técnicas todas que eu falei só se desenvolveram quando a gente teve acesso a grande base de dados. Então, com muita informação, a gente consegue aprender mais coisas. Então, essas técnicas que a gente vai aprender de machine learning, de deep learning, elas são técnicas relativamente antigas. Por que que a gente não tinha resultados tão bons anteriormente? Porque a gente não tinha dado suficiente. Então, a partir de 2016, mais ou menos, que a gente foi conseguindo expandir a nossa capacidade de armazenamento de dados, assim como foi expandindo a capacidade de processamento de informação, então as máquinas foram tendo uma capacidade maior com o uso de GPUs, né, essas placas de vídeo, de processamento mais rápido, aí a gente teve bons resultados. Então, tudo isso foi interligado, aumento da produção de informação. Então, hoje a gente tem vários gadgets
gerando informação. Então, a gente tem sensor, a gente tem celular, a gente tem drone, a gente tem câmeras, a gente tem muito mais formas de gerar informação e a gente tem como processar essas informações, né? Então, esses são os conceitos básicos. E aí, a gente tem aqui algumas aplicações de IA que já estão aí no mercado hoje em dia. Então, desde carros autônomos, as pesquisas hoje na web, gente, o próprio Google. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? O próprio Google, hoje, quando você faz uma pergunta, ele não retorna só aquela lista de artigos com palavras semelhantes. Ele já te retorna uma resposta para aquele contexto específico que você perguntou. Escutas em redes sociais, ele analisa as suas informações para poder te sugerir produtos, né? Sugerir até mesmo conteúdo que te agrade. Modelos de precificação de marketing, análise de sentimento em texto. Muitas empresas hoje usam análise de sentimento em texto para predizer quando que o funcionário vai ter depressão antes que ele peça um afastamento do trabalho. Então, analisando as mensagens daquele funcionário, ele consegue perceber casos de depressão e diagnosticar isso antes, encaminhar para o setor de RH, para um psicólogo mesmo da empresa, antes que esse caso seja caso de afastamento e gere prejuízo para a empresa, né? Detecção de fraudes bancárias, reconhecimento de padrões, tanto em imagem quanto em outros tipos de dados, análise de crédito, predição de sucesso em falha ou falha, desde seguros, financiamentos, crédito bancário, né? Muito utilizado esse caso de predição de sucesso ou falha naquela transação. E sistema de recomendação para todos os e-commerces, né? Hoje a gente não tem nenhum grande e-commerce que não usa um sistema de recomendação. Então, você comprou hoje uma coisa, amanhã ele vai estar te sugerindo o próximo item baseado nas suas compras, baseado nas suas pesquisas, baseado nos seus interesses. Previsão de diagnóstico, que seria bem o caso que foi usado no meu doutorado. Previsão de energia, cidades inteligentes, a gente tem bastante questão de automação, de dados de segurança, de trânsito, de gestão pública no geral. E aqui, mais para caso de agrárias, utilização de suplementos, de implementos, de produtos, né, de produção agrícola em geral. E aqui eu trouxe... Pode falar? Eu queria fazer uma pergunta em relação ao produto que a professora desenvolveu no doutorado. A professora chegou a registrar esse produto? Se eu cheguei a registrar. Registrar? Patentear e essas coisas. Tá, só um minutinho, deixa eu só fechar a porta aqui que está fazendo barulho. Tá, como o meu projeto de doutorado ele foi em parceria com esses dois hospitais, o direito autoral era deles. Então, como as informações, os dados de pacientes, todos eram deles, no início do projeto eu assinei um termo de confidencialidade e o direito autoral é todo do hospital. Então, eles têm o registro desse software, eu sou coautora, porém é sigiloso, e eles têm a patente, então eles podem usufruir dos resultados, né? Tá, entendi. Achei muito interessante, né, pela precisão que a professora apresentou aqui do material. Eu acho que seria interessante divulgar ele. É por isso que eu não tenho o artigo publicado desse resultado, porque é sigiloso. Então, até a minha tese de doutorado, ela não foi publicada ainda, porque ele pediu o sigilo de 5 anos. Então, a minha tese de doutorado só vai ser publicada daqui 5 anos. Daqui 3, né? Porque já passaram 2. Então, daqui 3 anos, a minha tese fica disponível e... aí, pelo menos, vocês conseguem ver os resultados, que técnica que eu usei e tudo mais. Mas o programa mesmo, o software, é direito autoral deles. Tá, entendi, professora. Obrigado. Bom?
Mas, se vocês quiserem fazer algo semelhante, por exemplo, para outro tipo de câncer, para outro tipo de doença, a gente pode fazer, eu posso orientar vocês sem problema, tá? Tá certo, professora. Pessoal, então aqui, continuando, algumas empresas que já utilizam IA para impulsionar os seus produtos, né? Que já vendem produtos utilizando IA. Então, a gente tem na área de tecnologia ali a Google e a Microsoft, né? Escolhas óbvias aqui. Na automotiva, a gente tem a Tesla e a GM com os carros autônomos. Na saúde, a gente tem o IBM Watson, né, que é uma parceria com a Siemens, e o grupo Fleury, que é um grupo aqui do Brasil, um grupo de São Paulo, que já faz diagnóstico de exames laboratoriais usando inteligência artificial. E usam, inclusive, a generativa para pesquisar cruzamento de novas doenças, para prever novos surtos, novas epidemias e pandemias em geral. Na área de finanças, a gente tem JP Morgan, BlackRock, e na área de varejo, a gente tem aqui 2 exemplos, a Amazon e a Alibaba, mas entre outros aí, todas essas empresas aqui já estão usando IA no seu negócio e vendendo produtos com IA, né? Agora, o que eu quis trazer de problema que a gente poderia aplicar aqui, no nosso contexto de ciências agrárias? Hector, pode falar. Professora, eu escutei que você falou IA regenerativa e também por aí leio alguma coisa de IA explicativa. Como é esse conceito? A IA generativa é o próprio ChatGPT, esse tipo de inteligência artificial que usa os dados que tem para gerar novos conteúdos. Então, ela pode gerar em forma de texto, de áudio, mas ela não simplesmente analisa os dados que tem e te dá uma resposta. Ela gera novas informações com base nas informações que ela foi treinada, né? A IA explicativa, eu não sei o que quer dizer essa definição, não. Deve ser uma IA generativa que te explica a resposta dela, né? Mas eu nunca vi essa definição, não. Deixa eu procurar aqui. IA explicativa. Mas ela está escrita XIA. Assim, já consegui na literatura, assim, em pesquisa que estou fazendo, XAI, por exemplo, ou XAIA, mais ou menos. Tem um X antes. Não é essa daqui. É isso aqui? Hector? Deve ter caído. Eu acho que ele caiu. Oi, se for essa IA explicável aí mesmo, é nessa linha de criar modelos de inteligência artificial que fogem daquele conceito de caixa preta, sabe? Onde a gente poderia entender quais que foram os processos que ela executou ali nos neurônios e a gente conseguir fazer quase que uma prova, né? Um reverso. Que é um dos grandes problemas das IAs, que a gente tem muita resistência por muitos grupos ainda, por exemplo, na medicina, porque eles falam disso, né? A IA te dá uma resposta, mas você não sabe como que ela chegou nessa resposta. Então, se a gente conseguir mesmo mostrar para o usuário ali, olha, foi assim que ela chegou nessa resposta, talvez traga mais confiabilidade para quem vai usar, né? É quase que um modelo, assim, determinístico, porque esses modelos de LLM, eles são não determinísticos, né? Dada qualquer entrada, vai gerar uma saída totalmente diferente. Então, seria como uma IA determinística. Esse é mais ou menos o objetivo, pelo que eu já entendi. Tem uma disciplina dessa nesses cursos novos de IA, tinha lá no Centro de Informática, aí eu já não estudei a fundo sobre ela, sabe? Mas a parte que eu entendi dela seria nessa linha, onde a gente teria, então, uma IA que ela fosse determinística. O objetivo dela
seria nessa linha e sair desse viés de caixa preta, que é onde você falou, que é o que gera essa resistência da maioria dos pesquisadores. Isso. Pena que o Hector caiu, ele não ouviu a resposta, né? Depois a gente faz de novo para ele. Então, continuando, gente, eu queria trazer uma provocação para vocês, que vocês poderiam pensar em algo para o projeto de vocês que resolveriam ou ajudariam a resolver esse problema, né? Qual que é o problema? A nossa população, até 2050, vai chegar a 10 bilhões de pessoas. Então, a gente precisa produzir 70% mais comida. Só que a gente não pode continuar produzindo essa comida do jeito que é hoje, porque a gente não pode desmatar mais, porque já está sofrendo questões no meio ambiente por causa do estilo de produção de alimento que a gente faz. Então, a gente precisaria de melhorar as técnicas para desenvolver esse percentual de comida que a gente vai precisar mais. Então, uma das formas seria usando inteligência artificial para melhorar os processos envolvidos na produção de alimento, né? Uma outra questão, eu trago aqui ainda algumas projeções desse acréscimo, né, por itens alimentares. Então, aqui, em grãos, até 2030, a gente teria que ter um acréscimo de 27%, carne, 23%, isso até 2030, né? Lembra que aquela projeção que eu falei ali no início é até 2050. Então, a gente tem aqui essa progressão de toneladas que a gente precisa aumentar até 2050. Então, a gente tem aqui uma projeção até 2050, uma projeção até 2030, né? Então, assim, a gente está chegando, a gente precisa achar um jeito de chegar nessa produção. Só que um dos problemas que a gente tem no modo que a gente produz hoje, e que resolvendo esse problema, a gente conseguiria já ter um acréscimo bom da produção de alimentos, seria evitar o desperdício. A gente tem uma análise aqui de que 1/3 da produção de alimento é perdida ou desperdiçada. Então, isso é um grande problema, né? Então, se a gente conseguisse resolver essa questão, a gente já teria uma redução de quanto a gente precisa produzir. Então, a gente tem aqui 1,3 bilhão de toneladas de alimentos que são jogadas no lixo todo ano no mundo inteiro. Então, a gente tem aí um grande percentual de alimento que é realmente desperdiçado. Então, desde de não usar o alimento de forma integral, aqui a gente dá o exemplo da beterraba. Então, por exemplo, você pode usar a casca, você pode usar a folha, né? Você pode usar o alimento integral ali, você não precisa jogar nada dele fora, todo ele é comestível. E muitas das pessoas descascam, joga a casca fora, joga o talo fora. No supermercado a gente nem acha ela para comprar com talo, né? Isso é se a gente for numa feira, alguma coisa assim que a gente vai achar. E outros que perdem no transporte, perde no armazenamento no próprio supermercado, perde depois que você compra e leva para casa. Então, tem várias etapas aí onde esse alimento é desperdiçado. Então, aqui a gente tem uma análise da CEAGESP de Bauru, para a gente ter uma visualização de quais os alimentos que mais se estragam e onde que eles perdem, né? Onde que esse desperdício acontece. Então, aí a gente vê desde a produção até o uso na culinária e o ranking de alimentos, né? Então, a gente tem aqui, ó, 20% de perda na própria produção ou colheita, e em primeiro lugar está o tomate. Então, na colheita do próprio alimento, já se desperdiçam tanto porque estraga a massa ou porque deixa de colher, a própria forma de colheita danifica um percentual, então a gente já perde aqui 20%. Então, se a gente atacasse essa técnica de colheita ou de produção aqui, a gente já reduziria 20% desse desperdício, né? 8% aqui no transporte e armazenamento, 15% na indústria e no processamento, 1% na venda. Então, a venda ali, ou no supermercado, é o menos prejudicial aqui. Eles tentam vender ali
não é o grande problema, não é nessa etapa, né? E aqui 20% no final, quando esse produto já está na casa do consumidor final, 20% ainda é jogado fora. E aí aqui o ranking, em primeiro lugar, está o tomate, e em sexto lugar está a cebola, né? A gente tem aqui a abobrinha, a cenoura, a berinjela, a batata, esses são os alimentos mais desperdiçados. E aí, Professora, pode falar. a gente está trabalhando em um projeto aqui no campus para reduzir perdas e desperdício. Eu depois gostaria de procurar a professora para partilhar. Achei curioso que a professora tocou nesse ponto, né? E eu gostaria de partilhar depois esse projeto com a professora e ver como a gente pode estar aplicando de alguma forma a inteligência artificial para reduzir essas perdas e desperdícios. Paulo, seu áudio fica muito ruim para mim, ele fica meio que estourado, eu não consigo entender bem o que você está falando. Opa! Melhorou agora, professora? Melhorou. Boa. Eu estava dizendo, a gente está trabalhando em um projeto aqui no campus com o objetivo exatamente de reduzir perdas e desperdícios de alimentos, né, na cadeia de produção alimentar. E eu achei muito curioso que a professora tocou nesse ponto agora, né? Eu gostaria de, depois, em outra oportunidade, procurar a professora para partilhar esse projeto com a professora e saber como a gente pode estar integrando a inteligência artificial nisto. Ótimo, Paulo. Muito obrigada por compartilhar. Esse é um objetivo meu já de um tempo. Eu acho que a gente tem que melhorar a forma que a gente produz o nosso alimento, a qualidade, e tem muita coisa de IA que pode auxiliar, sim. Então, manda e-mail para mim, para a gente marcar um horário, e aí você me falar o que vocês estão desenvolvendo aí, e a gente vê o que a gente pode ajudar, tá bom? Tá certo, professora, combinado. Pessoal, então tem várias formas que a gente poderia usar a IA para tentar melhorar a produção de alimento em várias etapas. A primeira que eu trouxe para vocês é uma já um pouco mais revolucionária, né? Que seria a usar a IA realmente para produzir o alimento. E aí o exemplo que eu trouxe é a empresa chamada Notco, que é uma empresa que propõe produzir alimentos de origem vegetal com sabor de produtos de origem animal. Então, ela quer reduzir o consumo de proteína animal, que é um dos grandes agravantes para o meio ambiente, né? A forma que a gente cria os animais, mas que não se perca em sabor. Então, um dos produtos que vocês já devem conhecer é o hambúrguer que é usado no Burger King, o hambúrguer vegetariano. Se alguém já comeu, é essa empresa que fabrica esse hambúrguer vegetariano, e ele não usa nada de origem animal. Então, o que eles fizeram? Eles criaram o Giuseppe, que é esse cara com cara de vegetais aqui do lado direito, que é o chefe de cozinha, que ele faz análise molecular dos alimentos e tenta reproduzir a molécula mais semelhante daquela, só que usando apenas itens de origem vegetal. Então, ele pega o hambúrguer convencional, o hambúrguer de carne, analisa ele em nível molecular, extrai ali os padrões moleculares dessa comida, e aí, com base num monte de ingredientes vegetais que ele tem acesso, ele tenta combinar esses alimentos para criar a molécula mais parecida com aquela do alimento de origem animal. No teste cego, a taxa de aceite deles é muito alta. Então, se você faz um hambúrguer e traz consumidores que vão estar vendados, e aí o consumidor vai comer o de carne animal e vai comer o vegetal produzido por eles, e eles não vão saber falar qual que é o de carne, qual que é o vegetal. Eles têm outros produtos, como a maionese, o leite, eu não lembro, o bife de frango. Eles já fizeram bife de frango, ele tem a textura semelhante de bife mesmo, de frango, para você grelhar e comer, e é totalmente vegetal. Então, a proposta deles é produzir alimentos para quem não é vegetariano, tá? Então, produzir alimentos baseados em vegetal
para quem não quer abrir mão do sabor do alimento produzido com proteína animal. Alguém conhecia essa empresa? Já conhecia a história, mas a empresa não. Eu conhecia como funcionava isso aí. E vocês chegaram já a provar o hambúrguer vegetariano? Eu comi do Burger King. E o que achou? É razoável, mas um bom carnívoro é difícil passar, né? Ainda não passa. Não. Mas eu acho que a ideia, como qualquer princípio inicial, né? O princípio inicial, acho que é redundância, mas acredito que a médio e longo prazo isso vai ser bem interessante, ainda mais com desenvolvimento molecular, inteligência molecular, né? Acredito que isso aí vai sair. Eu também acho isso, eu acho que isso vai evoluir bastante, porque é muito recente ainda. Então, a gente pode, se a gente puxar um pouquinho na memória, os primeiros produtos diet, light, que surgiram no mercado, eram muito ruins. Né? Tinha aquele gosto artificial de adoçante e tudo mais. Hoje tem produto que você compra que, se não te falar que você não percebe, né? Eu acho que assim vai acontecer também com essa empresa, porque ela é bem recente. Professor, em questão a custo desses produtos, eles chegaram a comentar assim, se é semelhante ao animal? O que eles querem fazer é convencer o consumidor que compra o produto animal a comprar esse. Então, tem que ser um preço semelhante, porque a proposta deles é vender para o público que não é vegano. Porque para o público que é vegano, se ele não vai comer carne de jeito nenhum, ele vai acabar comprando esses itens mesmo, ou comer só o vegetal mesmo, né? Agora, o público que não é vegano não vai pagar mais caro num produto que não é de origem animal, não faz sentido, né? Então, a proposta deles é tanto em sabor quanto em valor. Tem que pensar a acessibilidade, né? Cada vez o mundo, vamos falar que 5% da população tem acesso ao alimento básico, mas 95%, meu irmão veio da África ontem, e assim, falou, Luiz, favela é luxo perto do que acontece lá, né? Então, assim, eu acredito que essa é a ponta da tecnologia. Para quem vier em desenvolvimento, já tem um caminho através da IA para seguir, né? Não como seguir os nossos antepassados, na enxada, carro de boi, né? Acredito que eles já vão pegar um pouquinho menos dificultoso, né? E a questão que eu falei é porque, assim, um dos grandes problemas que a gente vai ter para a produção de alimento é a produção animal, né? A produção animal gera um efeito estufa, muito resíduo, né? Então, se a gente diminuir o consumo de carne ou melhorar a forma de produção, já vai ser um grande passo. Gente, está caindo o mundo em chuva aqui agora, onde eu estou. Talvez o barulho vai atrapalhar um pouco aqui vocês. Também, é a mesma coisa, cai muito. Minha internet está oscilando igual a canguru. Tá, se por acaso cair, provavelmente vai ser a minha internet também, e aí eu gravo e deixo o conteúdo para vocês também. Mas vamos seguir. Então, a gente poderia usar esse exemplo que eu dei, é um exemplo drástico, né, de produzir o alimento usando IA. Mas a gente poderia otimizar os processos de produção. Então, lembra o projeto de tomate que eu falei para vocês, de predição de nível de maturação de tomate? Então, você já aumentar a previsão de produtividade para o produtor, para ele saber quanto que ele vai colher, quando ele vai colher. Isso já vai ajudar, já vai evitar desperdício ali no momento de colheita. Controle da qualidade do alimento. Então, até para ajudar na precificação. Eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês, não lembro se eu mostrei, tem uma empresa já que faz, mas aqui no slide tem, que faz análise de qualidade de castanha, qualidade de morango, essas pequenas frutas, porque com essa qualidade você estima o preço. Então, aquele morango que está grandão, que está perfeitinho, que está vermelhinho, você vai vender por um preço. Aquele que está menorzinho, que está meio deformado, você vai vender por outro preço.
E controle de qualidade e segurança alimentar é analisar também a viabilidade daquele produto. Aí, quando a gente já está falando de manuseio de produtos para consumo mesmo, como carne de hambúrguer, carnes processadas e tudo mais, que é feita uma análise de segurança por humanos, mas que poderia ser substituída por uma inteligência artificial. E aí também a gestão de estoque e de recursos que são utilizados. Aqui nessa imagem a gente tem até o exemplo do drone para aplicação de pesticidas e outros produtos aqui, que já é uma gestão inteligente de recurso. Porque se eu aplico por avião, que é o que a gente faz hoje, eu estou aplicando na plantação inteira e talvez não seja a plantação inteira que está precisando daquele produto. Quando eu faço a aplicação por drone, eu já posso vir avaliando e aplicando exatamente onde é necessário, né? Então, já reduzindo o gasto desse produto que eu tenho que aplicar. Aqui eu trago alguns exemplos, né? Então, o de produtividade seria a gente ter uma base histórica de produção de alimento e tentar prever a produtividade da próxima colheita, tentando identificar ali padrões que vão afetar essa produtividade, desde clima, ao tipo de semente, ao tipo de manejo do solo, né? Então, analisar essas informações para fornecer recurso para a predição de produtividade. Usar isso também para planejamento e controle da produção, então até para se programar com base nos dados econômicos, para tentar pensar no que se deve produzir, quando, né? Como prever as produções também. Uso inteligente e gerenciamento desses recursos, então esse exemplo que eu dei de aplicar biodefensivo, por exemplo, com o drone, mas também para recursos como água, energia. O aluno que eu vou orientar mesmo, uma das propostas dele no projeto é a utilização de energia solar na irrigação. Então, se a gente diminui já o gasto de energia para fazer a irrigação de uma plantação, eu já estou otimizando a utilização dos meus recursos. E se aí eu ainda fizer uma análise e realmente irrigar só a região que realmente está precisando, assim como a aplicação por drone. Eu faço uma análise de imagem ali com drone e não faço uma aplicação de água em toda a minha plantação. Talvez tem regiões ali que bate menos sol, que o solo secou menos, ou que choveu em uma determinada área e na outra não. Então, às vezes, eu posso economizar na água também que eu estou usando naquela plantação. Então, otimizar os recursos de uma forma geral, né? Aqui um exemplo de controle na qualidade na indústria alimentícia. Então, seria realmente analisar a qualidade daquele produto ou até acompanhar os processos de controle de qualidade, né? Reduzindo possíveis falhas. Aqui na produção, na agricultura vertical, a gente tem um projeto de automação do líquido que é utilizado para a produção de folhas. Então, se a gente percebe que algum produto está em falta, ou está faltando iluminação, ou está faltando realmente algum insumo, ele já percebe isso com o sensor, ele já coloca aquele produto e já melhora ali a solução nutritiva, né? Que precisa para produzir aquele alimento. Então, se a gente consegue automatizar esses processos, essas análises, a gente reduz as falhas e reduz também o desperdício. Então, a gente consegue ver que utilizando inteligência artificial, IoT, que seria a internet das coisas, e algum nível de robótica ali, a gente vai chegar na agricultura de precisão, que seria realmente melhorar essas técnicas, integrando essas informações. Então, eu coloco um sensor que vai analisar a qualidade do solo, a necessidade de uma irrigação, eu coloco um dispositivo que automatiza essa irrigação e eu uso um algoritmo ali
de reconhecimento de padrões para analisar essas informações e tomar as decisões. Então, realmente, eu chego na agricultura de precisão e colher esses benefícios, né? Então, aqui alguns exemplos de utilização de internet das coisas para essa agricultura de precisão, né? Então, desde monitoramento, me perdeu a palavra, quando você consegue mapear. Por exemplo, quando a gente tem essas questões de uma carne em alguma região teve doença da vaca louca. Então, você consegue rastrear de onde saiu e qual foi o caminho que aquela carne percorreu. Eu estou lembrando só do tracking aqui em inglês, não estou lembrando qual que é a palavra. É exatamente isso, professora, rastreabilidade. Né? Rastreabilidade, isso mesmo. Aumentar a rastreabilidade. Então, a gente consegue saber de onde que veio aquele produto, e isso acontece, às vezes, dentro da própria fazenda. Se eu consigo monitorar um animal e consigo perceber que ele está com um comportamento diferente, eu já consigo isolar esse animal antes dele passar essa mesma enfermidade para os outros, e aí eu já consigo ali diminuir o custo que eu teria com tratamento, com medicamento, com perda de rebanho, né? Então, esse monitoramento seria muito importante. Na aquaponia, por exemplo, eu citei esse exemplo de acompanhar a solução nutritiva. Na aquaponia também a gente pode fazer essa automatização da ração que é jogada para o peixe e da quantidade de ração que é ingerida, acompanhar desde a qualidade do animal quanto a qualidade da folhosa que está sendo produzida ali. Então, realmente tem várias aplicações aqui que a gente pode utilizar a IA e a IoT para melhorar o monitoramento e aumentar a precisão na produtividade. Então, a gente pode, desde automatizar determinadas atividades, identificar o surgimento de pragas e doenças, melhorar a qualidade do manejo, ou monitorar esse manejo, diminuir o estresse de animais, tendo menor contato físico com ele no manejo, né? Então, desde vacinação automatizada, esse acompanhamento automatizado dos animais, predição de produtividade, melhor utilização de insumo. Então, esses seriam alguns benefícios que a gente poderia colher usando o IA na agricultura. Então, a gente poderia trabalhar esse problema que eu trouxe lá no início, que é reduzir o desperdício e a perda na produção de alimento, otimizar algum processo de cultivo ou de produção desses alimentos, e aumentar até a produtividade com base nesses dados que vão ser produzidos, e talvez você consiga perceber qualquer mudança ali que possa ser tomada para melhorar a produtividade desse alimento. Professora, então só para ver se eu entendi, lá quando a senhora falou que a gente teria 4 avaliações, projeto prático de dados tabulares, projeto de BI e automação e projeto prático com imagens. E, por final, um artigo. Então, o senhor quer que eu pegue esses 4 temas, 4 etapas e faça sobre eficiência alimentar, reduzir produção? Tipo uma sequência? Não precisa ser uma sequência e não precisa ser sobre o mesmo assunto. Lá no primeiro trabalho, que é de dados tabulares, você pode, por exemplo, fazer sobre redução de desperdício de alimento em restaurantes self-service. Pode ser uma aplicação. E pode ser que lá no de imagem você queira analisar nível de maturação de morango. Não tem que ter ligação sobre o assunto dos 4 trabalhos. O que é dependente? Só o artigo que você vai escolher um dos 3 projetos para escrever sobre ele. Então, você vai escolher ou esse de dados tabulares, ou de imagem, ou de automação, e aí você vai escrever o artigo sobre um desses 3 projetos. Aí, o artigo é individual, os outros 3 são em conjunto. Todos são em conjunto, tá? Todos podem ser em dupla, inclusive perfeito. O artigo. Então, vocês vão fazer os 3 projetos em dupla, se vocês quiserem, e aí, na hora de escrever, vocês vão... Aí pode acontecer de, por exemplo, a sua dupla não concordar de qual é o projeto que quer escrever o artigo. E aí, vocês podem se dividir e um escrever sobre o projeto de dados tabulares
e o outro escrever sobre o projeto de imagens. Não tem problema também, pode fazer isso, mas pode escrever o artigo em dupla também. Perfeito, obrigado. Bom? Viu? Aqui alguns exemplos visuais, né? Então, a gente tem ali, ó, usando imagem, essas seriam propostas que vocês poderiam seguir no projeto de imagens de vocês. Então, primeiro ali seria a detecção de praga. Então, ali é o exemplo de mosca branca. Então, você pode contar a mosca branca. Isso aqui em agricultura indoor é muito importante, porque a infestação de mosca branca, em questão de horas, ela já vai infestar toda um cultivo e acabar com a produção, né? Então, se a gente conseguir identificar ali no início e talvez conseguir retirar essa planta do ambiente, a gente consiga controlar a infestação. Saúde animal, então, acompanhar o comportamento do animal, né? O tempo que ele passa dormindo, o tempo que ele passa se alimentando, o tempo que ele passa em pé, realmente analisar o comportamento. E aí, hoje, a gente tem câmeras de monitoramento que conseguem até perceber a temperatura do animal à distância. Então, a gente pode ter até mais informações. E aí tem algumas tags também, que alguns animais já usam, que ajuda a fazer mais uma análise para automatizar aqui o comportamento animal, né? Para monitorar melhor esse animal. E aí, para pequenos produtores, o exemplo lá de maturação de tomate, que você consegue predizer quantos tomates que ele vai colher naquele dia e qual o nível de maturação que estão esses tomates. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar, Janine. Não, só fazer uma consideração, você falando a respeito dos animais. Eu conheci uma fazenda aqui em Rio Verde, que ela já está totalmente automatizada nesse sistema aí. Só que eu não sei se eles funcionam com tag ou se é com sensores dentro da baia de cada animal, né? Uma fazenda de alimentação, ela é no coxo, diretamente para o animal, e não tem nem a presença tem a presença de humanos, claro, né? Mas toda a parte de reposição de alimentação. E até fazer o animal levantar, é tudo feito tudo automatizado, via esses sensores, né? É bem interessante, porque o animal, aí tem um período lá que ele pode ficar deitado, e aí o robozinho já vai lá, ele passa tipo, por um trilhozinho, vai lá e aciona um negócio dentro da baia lá que faz o animal levantar. Achei bem interessante. E que animal que é? Gado. Gado. Vaca, né? E você chegou a perguntar para o pessoal se eles sentiram melhora de produtividade depois que automatizou? Nossa, ele, assim, eu conversei só com um funcionário da fazenda, né? Era um projeto piloto que eles, assim, era um projeto piloto, né? Que eles queriam fazer a expansão para a fazenda toda. Mas eles falaram que estava, assim, fantástico. Não tinha números ainda exatos, né? Mas, tipo assim, estava... A percepção é boa. Isso. Pois é, gente. Então, aí, vocês estão vendo, é isso que está acontecendo. Realmente, os grandes produtores, quem tem condição de investir em esse tipo de recurso, está investindo porque realmente, dificilmente a gente... E outro problema que se tem é a mão de obra para trabalhar nesse tipo de empresa também, né? O pessoal não quer mais ir para a fazenda, tem a dificuldade de ter a mão de obra para lidar com esses animais. Então, se a gente consegue automatizar o processo, já facilita muito. Então, aqui alguns exemplos que poderiam ser feitos usando imagem. Aqui, exemplos de empresa que usam isso já e vendem o seu serviço com isso, né? A gente tem a Blue River, que vende veículo autônomo e o spray localizado. Então, ela já faz análise, isso que eu falei que faria com drone, a própria plantadeira faz. Então, ela analisa por imagem e toma a decisão de quando e onde jogar o spray. A G-Shift, que faz a análise de qualidade de alimento. Então, quando eu fiz essa pesquisa, que já tem um tempinho, ela fazia só de castanha, morango e framboesa, de classificar o nível de maturação e a qualidade do item. Castanha, ela tem uma subclassificação também, a castanha do tipo A, do tipo B, né? Vocês podem ver que a própria castanha do Pará, ela tem aquela castanha maior, tem a castanha menor, tem a castanha quebrada. Então, aqui eles veem até se a castanha está ou não carunchada, consegue analisar realmente a qualidade do produto.
E aí a gente tem o exemplo da John Deere também, com tratores que já vêm com inteligência artificial acoplada. Aí a gente tem um problema de internet, né? Que para que isso funcione, eu tenho que ter uma internet de qualidade também. Mas são exemplos aí que estão em andamento. Agora eu vou mostrar alguns projetos que já foram ou estão sendo desenvolvidos no meu laboratório. Então, a gente tem parcerias com o Laboratório de Agricultura Vertical, de Suinicultura aqui do próprio campus, mas a gente está aberto a parceria com outros laboratórios, então, se seu orientador não é de nenhum desses laboratórios e queira participar também, é só conversar comigo. Então, a gente teve o de contagem de alevinos, que é esses peixinhos em estágio inicial de vida, com poucos dias de vida, que são bem pequenininhos, e aí a gente fez a contagem em tanque, que é como está aqui, e por passagem em esteira também, em vídeo. O de monitoramento de suíno, de comportamento de suínos. O de monitoramento e classificação de espécies de abelha. Então, essas abelhas são abelhas do cerrado, que são muito importantes para a polinização de várias espécies que a gente consome aqui no cerrado. E aí a gente precisa fazer o monitoramento, porque existe uma pesquisa de que as abelhas estão diminuindo, então para a gente ver se está tendo uma diminuição de quantidade e de espécies também. O de maturação de tomate, né, por coloração. O de detecção e classificação de pragas, a gente tem algumas pragas aqui que a gente já tem análise, mas existem outras aí para a gente ampliar a nossa base de dados. O de estimativa de peso de peixe por imagem, então a gente pega a imagem do peixe e estima o peso em filé desse peixe. Esse aqui é em parceria com a Universidade da Alemanha, que é a análise de... Eu tenho DNA e genes e genomas de 160 mil bactérias, e aí a gente analisa a predição de fatores abióticos dessas bactérias com o objetivo de utilizá-las na agricultura de precisão. Então, aqui eu trouxe só algumas, para a gente concluir esse pensamento aqui, alguns pontos positivos e alguns desafios de usar a IA e trazer maior sustentabilidade e competitividade para a agricultura, né? Então, ela pode ser usada ali para melhorar a produção, para minimizar o desperdício, para evitar realmente essa perda de produtos alimentícios, desde lá a cadeia de produção até o consumidor final, de forma a otimizar esses processos. Ela pode melhorar a sustentabilidade, reduzindo o impacto ambiental, desde no manejo de recursos, né, no uso mais consciente de água, de energia, dos recursos renováveis, até de suplementos, implementos e produtos para pragas e doenças. E a gente já sabe que essas empresas que estão usando o IA ganham em competitividade. Então, foi até o que a Janine trouxe aí, da empresa que está com um projeto piloto para automatização de manejo de gado e já percebeu que é vantajoso. Então, você faz um investimento inicial e consegue perceber que realmente isso aumenta a competitividade, inovando a forma de gerenciar esses recursos e produtos, né? O que é desafio para a gente ainda hoje? Essa adoção inicial é custosa, porque você vai ter que comprar a máquina com capacidade de processamento, a gente precisa de profissional especializado e ainda não tem profissional suficiente, principalmente no interior, né? A gente vai ter dificuldade de ter esse profissional especialista em inteligência artificial para criar e desenvolver um produto específico para o seu problema. Então, por isso até que a gente tem essa disciplina, para tentar trazer essa autonomia para vocês, para que vocês conheçam pelo menos as técnicas que já estão desenvolvidas, que já estão consolidadas no mercado, e aí a gente consiga trazer soluções para os problemas do dia a dia de vocês com essas técnicas. Vocês ainda não vão ter o conhecimento necessário para criar novas soluções, mas pelo menos para usar essas ferramentas que já existem para resolver os problemas imediatos aí do dia a dia de vocês. Um outro desafio é o risco de dependência tecnológica, né? Então, isso pode representar um desafio em caso de falhas ou interrupções. Então, a gente já precisa ter medidas para
plano B, né? Então, para finalizar, meu e-mail aí de novo, meu LinkedIn, mas agora eu queria ouvir vocês, ver se vocês já pensaram no que vocês querem trabalhar, em algum dos projetos, pelo menos, se vocês têm alguma dúvida, se querem fazer perguntas, como que está isso aí para vocês. Adriano, inclusive, se você quiser fazer acrescentar alguma coisa, citar algum exemplo, eu sei que você está em outra universidade também, às vezes tem algum projeto que seja interessante você falar para os alunos aí, fica à vontade. Vai, Ed, não me veio nada na cabeça assim tão a mais do que você falou, né? Acho que você cobriu bem todos os pontos aí que a gente falou, mas assim, podemos já pensar que tem a Tecnoshow, né? Semana que vem já vai ser uma oportunidade aí da gente ver muita coisa que a indústria tem adotado, né? Que tem colocado aí em produção, né? Então, assim, cabe recomendar a todos que puderem, né? Principalmente temos alguns aqui que não são de Rio Verde, mas quem for de Rio Verde lá para olhar, né? Ver o que o pessoal está utilizando, ver o que tem implementado aí, para que a gente consiga ter alguns insights. Eu acho que essa linha aí também de produção, né, de alimentos assim, com menos desperdício, utilizando técnicas de inteligência artificial. Acho que aquele exemplo que você falou lá da perca lá de alimentos, você tem um projeto, né, parecido com isso, que é utilizando a classificação lá de tomates, que a gente pode prevenir, por exemplo, a colheita, né, então, evitando também algum desperdício. Então, ou seja, tudo que a Ed falou aí, algumas coisas já estão implementadas, outras cabe algum esforço de nós mesmos, né, para que elas sejam implementadas. E quando eu digo assim, cabe esse esforço, né, Ed, talvez é uma oportunidade, né, de uma startup, de se desenvolver um produto que pode ajudar realmente muitas pessoas. Então, fiquem atentos aí às oportunidades e quem sabe dessa disciplina, além de um produto, de um artigo, pode gerar também um novo negócio, né? Sim, inclusive aqui no IF, quem não conhece, tem o Embrapi, tem um campus do Embrapi aqui dentro do IF, que favorece essa criação de projetos financiados por empresa, então pode ser uma startup mesmo, uma empresa de um aluno, e aí o Embrapi entra com parte do dinheiro e o Sebrae pode entrar com parte do dinheiro também, dependendo do qual seja o problema que vai ser resolvido, né? Se for algo que é de interesse do Estado, o Estado entra com uma verba também. Então, às vezes, com um investimento muito pequeno, você consegue sair com um software registrado, com um registro de patente, com um produto realmente para ser vendido no mercado. Então, quem tiver essa veia mais empreendedora, às vezes já tem esse pensamento, às vezes é a hora de você analisar, porque tem eu e o Adriano aqui que podemos trabalhar como consultores, a gente pode orientar vocês no desenvolvimento de projetos, a gente pode ajudar na criação de uma equipe para desenvolver o trabalho para vocês, e vocês saírem realmente com uma solução. O Paulo mesmo que já falou que está com um projeto na universidade com propósito de redução de desperdício de alimento, a gente pode pensar, sim, em algum produto, às vezes, comercial, né? Porque o nosso objetivo é que realmente isso esteja acessível para todo mundo. Adriano, talvez se você quiser falar um pouco mais para os alunos sobre o seu projeto, o que você pensou para avaliar eles, porque eu falei que tem um projeto meu com um banco de dados tabular, né, que a gente vai usar algoritmos de machine learning, e um com base de dados de imagem, que a gente vai usar rede neural convolucional para analisar. E aí tem o seu projeto, você tem já alguma ideia de como você vai formalizar esse projeto deles, o que você pretende usar com eles? Olha, Ed, assim, eu acho que o projeto de vocês, como que eu pretendo implementar ele? Eu quero explicar para vocês como se utiliza uma ferramenta de programação que se chama Streamlit, né? Ela é uma ferramenta muito boa para que a gente construa dashboards, né? Ou seja, para que a gente consiga visualizar dados. E aí essa visualização de dados, ela permite muitas coisas para a gente, inclusive até tentar colocar algum modelo de predição. Então, assim, o que eu gostaria que talvez vocês já começassem a pensar, eu vou trazer alguns exemplos, principalmente durante a explicação. Acho que meu projeto, Ed, é um projeto que dá para eles acompanharem durante a explicação e já resolver esse problema em, no máximo,
2 dias, 3 dias depois da aula. Eles não vão dedicar muito tempo assim, não, porque é uma atividade rápida, né? Mas assim, quem já puder pensar algum dataset, olhar algum dataset relacionado à área do agro, né? Já pode ser, não precisa ser do agro, né? Pode ser de qualquer área, mas assim, preferencialmente que seja do agro, separa esse dataset e já deixa ele em mãos para que a gente possa trabalhar com ele, né? Esses datasets podem ser dados, por exemplo, climáticos, né? Podem ser dados de produção, pode ser algum dado de crescimento de plantas, eu penso nessas linhas assim. Então, quem tiver um histórico de dados ou sabe onde conseguir um histórico desses dados, já procura, né, ter ele em mãos para quando a gente fazer a atividade da disciplina, eu explico para vocês como que a gente programa, mostro um exemplo, a gente grava essa aula para depois vocês poderem replicar, e aí acho que depois que entendeu como que se projeta essa página do Streamlit, aí no máximo 3 dias, 4 dias, aí vocês conseguem fazer atividade, entregar e eu avalio vocês. Vou avaliar o visual que vocês conseguiram construir a partir desses dados, que conseguiram avançar, né, mas vai ser bem tranquilo e acredito que assim, bem motivador, porque essa questão de visualizar dados, gerar relatórios, né, é uma parte muito importante hoje de todos os negócios, né, todos os gestores gostam de olhar para isso, muitas vezes a gente quer explicar alguma coisa com estatística, mostrando ali só dados tabulares, e é uma visualização difícil, de repente você mostra um gráfico bem construído, ou um dashboard onde você faz filtros, né, de tempo, de semanal, diário, anual, né, talvez você facilite essa visualização e tem já relatórios muito bons. Acho que é nessa linha aí. Tá bom. Pessoal, quem tiver algum problema com link do Colab, eu acho que foi resolvida, porque eu não tinha liberado a atividade antes mesmo, eu liberei ela hoje. Então, o link do Colab da atividade de hoje é esse aqui. E sobre dataset, eu coloquei esse link aqui, ó, do Kaggle, porque às vezes a gente está falando desde o início aqui, desde a primeira aula, vocês precisam ter base de dados tabular, base de dados de imagem, vocês podem estar pensando, gente, eu acabei de entrar no mestrado, não tem base de dados de nada, pensei em nada. Então, vocês podem começar a pesquisar nessas bases de dados públicas. Se você ainda não tem nenhuma pesquisa, não tem contato com alguém que tenha uma base de dados real, não é obrigatório que seja real. É que se for algo aqui já, uma base de dados inédita, algo de experimento, de alguma coisa aqui da própria região, é muito mais fácil da gente conseguir publicar, porque tem o ineditismo da base, e da gente realmente colocar isso em prática, né? Porque a gente sabe que aquele dado é real. Mas, se não tiver, a gente tem aqui, ó, no Kaggle, deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela ainda. Então, a gente tem aqui no Kaggle a aba Datasets. Vocês podem entrar aqui e pesquisar por temas, né? Então, vocês podem pesquisar, pesquisem em inglês, né? Porque a maioria dos dados aqui estão em inglês, mas tem dos mais diversos assuntos, ó. Comportamento de consumidor, tem de fraude bancária, tem de análise de mercado, ó, análise de estoque da Nike, risco de crédito. Então, tem vários assuntos aqui, mas vai ter na área de agricultura também, tá? Então, vamos ver se tem uma coisa com arroz aqui. Ó, de imagem de folhas de arroz, de doença da arroz aqui, ó, outro tipo de dataset com doença, que também com imagem. Aqui, esses aqui parecem todos com imagem, tá? Mas só aqui apareceu 8.428 datasets. Então, vocês podem ir analisando e vendo o que atende o que vocês estão pensando, tá? Então, quem ainda não tem nenhuma perspectiva de ter uma base de dados real, eu indico que entrem aqui nessa plataforma e comecem a pesquisar. Então, agora, gente, vamos lá para a parte prática, né? Que é esse Colab que eu coloquei aí para vocês, que a gente vai começar a analisar uma base de dados e tentar encontrar os padrões e entender como deixar essa base de dados
pronta para um algoritmo de reconhecimento de padrões, de machine learning em geral. Então, o primeiro passo, gente, para qualquer algoritmo, para qualquer técnica de inteligência artificial, é que a gente tenha base de dados com qualidade. Então, se eu tenho uma base de dados ruim, meu resultado vai ser ruim. Então, o primeiro que eu tenho que fazer é filtrar essa base de dados minha e tirar dado duplicado, tirar dado inconsistente, ver se tem dado faltante, né? Às vezes tem informação que está faltando, e tomar decisões de o que fazer em cada um desses casos, para que eu tenha a melhor base de dados, para depois eu inserir esses dados para que algum algoritmo tente reconhecer os padrões, ou classificar, ou fazer o que eu quiser ali com aquelas informações. Então, sem uma base de dados de boa qualidade, nenhum algoritmo vai dar bom resultado. Se eu quiser, por exemplo, um algoritmo para predição de gênero de pessoas. E aí eu erro na informação de altura, de peso, provavelmente esse algoritmo vai errar também na classificação, porque as informações que eu passei para ele estão inconsistentes. Então, por isso que eu sugiro que mesmo que vocês não forem trabalhar com a base de dados de projeto de vocês, de experimento que vocês participaram, que vocês procurem assuntos que vocês dominem basicamente o que vocês estão estudando. Porque para você ter até critério para falar, ó, esse dado aqui parece que está errado. Porque senão, se eu vou analisar, por exemplo, uma base de dados médica, eu não sou médica, não tenho formação nenhuma na área de saúde. Como é que eu sei se eu posso descartar ou não aquele paciente, se aquela informação está realmente errada ou não, ou se é um caso realmente atípico, que que é importante estar ali dentro daquele conjunto ou não, se eu não conheço nada daquela área. Então, é muito importante que você tenha um conhecimento prévio do assunto do dataset que você escolher, tá bom? Então, aqui, esse é o Colab, ele é retirado daquele livro que eu falei para vocês na aula passada, que eu vou utilizar, que é uma inteligência artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. E aqui ele descreve para vocês as bibliotecas que vão ser utilizadas, de onde que essa base de dados foi retirada. Então, a gente tem aqui as bibliotecas que a gente vai utilizar nesse primeiro algoritmo. O Pandas, Matplotlib e Seaborn. O Pandas é para utilizar dados tabulares, né? O Matplotlib e o Seaborn para gerar gráficos de visualização desses dados. A primeira base de dados que a gente vai utilizar é essa base de dados íris, que é um tipo de planta que tem 3 subespécies, né? São subespécies da mesma planta, então elas são parecidas, e aí com base nas medidas das pétalas, das sépalas da planta, a gente quer saber se a gente consegue distinguir essas 3 espécies. Então, a gente vai pegar essa base de dados que está aqui nesse link, né? É uma base de dados pública, e fazer o tratamento para tentar eliminar atributos irrelevantes, valores faltantes, dados duplicados ou inconsistentes, e aí normalizar esses dados, remover outliers, ou seja, aqueles dados que estão ainda muito discrepantes do valor médio, e aí, assim, o meu dataset fica pronto para eu colocar ele como input em um algoritmo de aprendizado de máquina e treinar esse algoritmo para tentar classificar essas 3 espécies. Então, o primeiro passo aqui é carregar essa base de dados. Primeiro, gente, quem nunca viu o Colab, isso aqui é uma plataforma para rodar código online. Então, essa setinha aqui é o que vai fazer eu rodar esse código. Tudo que está coloridinho aqui é porque tem uma característica diferente, uma importância diferente. E ela também serve para eu digitar texto, tá vendo que essa parte aqui é simplesmente texto, não tem a setinha de execução? Então, eu posso criar tanto bloco de código quanto bloco de texto. E eu indico que vocês façam isso nas tarefas que a gente vai passar, para vocês irem comentando qual que é o objetivo, a função que vocês estão criando como texto. Então, cria um texto aqui explicando, e o código
para realmente colocar os comandos necessários, né? Aqui em cima é o título, tá? E aí, tudo que você fizer aqui no Colab fica salvo no seu Drive. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer agora é ir lá em Arquivo, salvar uma cópia no Drive, e aí vai abrir uma nova aba do Colab. E aí, viu que abriu aqui como cópia da aula 1. Vocês podem renomear do jeito que vocês quiserem. Podem renomear e colocar lá no seu Drive, escolher aonde que você quer salvar, mudar de pasta e tudo mais. Mas por que é importante a gente estar usando essa plataforma? Porque ela já tem uma GPU gratuita. O Google fornece essa GPU gratuita para a gente poder fazer esses treinamentos, desses algoritmos, que seria inviável em um computador de baixo desempenho, um computador convencional. Então, por isso que a gente usa essa plataforma, para que nenhum de vocês precisa comprar um computador de alto desempenho, né? Então, fazendo essa cópia aí, vocês podem começar a executar. Esse primeiro bloco de código aqui, ele simplesmente está importando as bibliotecas. Tudo que está aqui depois do hashtag são comentários, isso não está sendo executado, é simplesmente para eu saber o que aquela linha faz. Então, aqui eu estou falando, ó, import numpy as NP, eu estou falando que eu estou importando essa biblioteca NumPy e eu estou dando um apelido para ela de NP, para quando eu for usar ela nas próximas vezes, eu não preciso digitar o nome dela inteiro. Eu posso chamar ela só de NP, ela vai saber que eu estou chamando NumPy. A mesma coisa com a Pandas, eu importo essa biblioteca e estou chamando ela de PD. A Seaborn SNS, e a Matplotlib, estou chamando ela de PLT. Então, peço para imprimir, se essas bibliotecas foram carregadas com sucesso, e ele imprimiu aqui. Então, não deu nenhum erro com as bibliotecas. Agora, eu posso conectar no meu Drive, e esse código aqui de conectar no Drive é importante para quando você tiver já a sua base de dados salva no seu Drive, você não precisar ficar fazendo download, upload dela. Você já conecta direto no seu Google Drive. Então, aqui, ó, eu monto meu Drive. Então, ele vai pedir para conectar, vai pedir minha senha, meu login aqui no Drive. Tenho que dar continue. Ok, aí ele termina aqui de executar. Enquanto tá aí. Sempre quando executar, gente, ele vai dar essa setinha verde aqui, de que deu tudo certo, e o tempo que ele demorou para executar aquele bloco de código. Então, aqui ele demorou 24 segundos. Agora, esse bloco de código aqui é o que eu vou carregar o meu dataset e trazer ele aqui para esse Colab. Aí eu preciso achar ele lá no meu Drive para eu poder passar o endereço certinho. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Aí eu posso vir aqui, copiar o endereço, ó, copiar caminho, e aí eu coloco aqui dentro das aspas, esse é o caminho de onde está o meu dataset lá na minha pasta. Aí, aqui, eu só... Professora? Oi. Desculpe, eu não consegui acompanhar esse último passo, porque parece que para mim apareceu um arquivo com um nome diferente. Ah, tá. Não, olha só. É porque eu fui lá no meu Drive, onde eu já salvei esse arquivo. Fui lá na minha My pasta, Drive. no meu Drive. E ele está aqui dentro da pasta Inteligência Artificial.
Aqui, Ah, link. ok. Para mim apareceu uma pasta Collab Notebooks. Ah, Oi, no de vocês vai aparecer diferente mesmo, porque aqui é o meu drive. No de Isso. vocês vai aparecer o que tem no drive de vocês, tá? Então, no Pois, meu drive tem várias e, pastas. e nessa pasta Collab Notebooks tem 2 arquivos. Um Untitled e outro Urban Farm. Qual desses arquivos é? Porque até os Nenhum dos arquivos para a dois. professora também apareceu diferente. Nenhum dos dois, porque o arquivo que a gente está trabalhando é esse que eu mandei aí no chat. É esse link do Colab que eu mandei aí no chat para vocês. Então, você teria que entrar nesse aqui, ó. Professora, o link tem California, Minist, é esse aí? California Hosting? Não, mas eu estou nesse link do Collab, professora. Você está nesse link aqui? Estou nesse link. Já fiz a conexão, conectei. Agora, nesse passo para ir para a pasta, eu achei uma pasta aqui, Collab Notebooks, e dentro dessa pasta tem esses 2 ficheiros. Tá. O que você precisa fazer primeiro, então? É porque eu já tinha salvo a base de dados IRIS aqui no meu Drive. O que vocês precisam fazer é entrar nesse link aqui e baixar essa base de dados IRIS aí para vocês. Eu deixei ela lá no Moodle também. Então, se vocês quiserem entrar aqui no Moodle, tá aqui, ó, base de dados IRIS. Vocês podem baixar ela aí no computador de vocês e já salvar no Drive de vocês, tá? Tá certo. Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem isso. Pode falar, Daniel. Professora, queria saber, né, se a gente não tem a possibilidade também para passar onde está arquivo, né, para importar os dados. É só, não sei, queria saber se é só para onde você passou, né, que a gente vai passar, ou é possível também para passar onde está arquivo, né, na cima, para entrar, para importar também dados. Não sei se eu entendi. Eu falo disso, né? Aqui, por exemplo, não sei se você pode deixar isso para mostrar, né? Porque tem algumas coisas aqui. Adriano, você está aí? Quem entendeu? Eu acho que, Ok. mais ou menos, eu acho que eu entendi que eles estão com dificuldade de encontrar o dataset, né? Se a gente pode Exato. passar ele. Queria por saber, direto. né? Se a gente pode passar onde está arquivo, né? Porque Ah, aqui tem sim, arquivo edita, sim, para importar também os dados. Tá, o arquivo Aham. está aqui no Google, no Moodle, mas eu posso baixar e mandar aí no grupo de WhatsApp para vocês, se for facilitar. Peraí. Não, E professor, também acho que a pergunta dele Quer é que eu se pode mande? passar Eu tenho online. aqui já. Já pode mandar, então, por favor. Tá, vou mandar lá no grupo. Fala, Adriano. Acho que a pergunta dele também é se a gente poderia só passar o caminho do arquivo isso, online. Mas não pode. exatamente. Ele não tá. Pode. Mas acho que ele não tá. Só se pode hospedar no próprio Drive e passar o link, né? Ok. Se poderia. o link for um link que permite acesso, a questão é que nesse lá não permite. Esse link você tem que baixar e colocar. Mas Certo. se tiver num link online que permite acesso, tem como você, em vez de fazer igual está aqui, que Isso. no exemplo que eu dei, eu estou acessando do Drive, né? Então, Sim. eu estou aqui usando o Panda para ler um CSV. Mas eu poderia passar um URL, teria que mudar o comando aqui, mas teria a opção de passar direto de um site, sim. Ok. Outra dúvida, né? É necessário que a gente vai converter os dados da forma CSV, né? Para usar. Sim, mas os dados eu já coloquei eles lá em Ok, CSV. CSV, ok. Isso. Mas se nós temos outros dados, né? Que não está Isso, assim, se vocês tiverem dados, por exemplo, que está lá no Excel, aí você tem que salvar ele como CSV para a gente poder fazer esses passos os próximos passos aqui do Colab. Certo. Professora, dá uma olhadinha lá no grupo, se era isso que era para colocar, por favor. Deixa eu ver.
Sim, você já mandou as duas próximas datasets. Você já mandou o Iris e o Divinho também. Vê que ali ele mandou no grupo a base de dados iris.csv. Então, vocês vão pegar essa base de dados e salvar ela aqui onde vocês quiserem. Então, se vocês salvarem ela aqui na aba Content, que é essa provisória, ela apaga. Então, é interessante vocês entrarem numa pasta do seu Drive e salvar lá, tá? Então, se você tem uma pasta da sua disciplina aí, de inteligência artificial, entra nessa pasta, e aí você vem aqui e faz o upload do arquivo nessa pasta. Então, vem cá, faz upload, seleciona o arquivo lá e salva nessa pasta, tá? Obrigado. Professora, só para ver se eu estou a acompanhar direito, eu baixei o arquivo lá, o Iris, ele baixou um arquivo comprimido, não é? Isso, aí você tem que você baixou direto lá. Descomprimi o arquivo, mas aí tem uma pasta com 4 outros arquivos e nenhum deles é CSV. Você baixou de onde? Baixei desse link que a professora mostrou aí agora. Ah, tá. Aqui, exato, aqui no Colab. Ah, realmente, Ed, eu olhei aqui, tá ponto .data, mas eu acho que só renomear ele vai ficar... acho que ele muda para CSV, deixa eu fazer o teste. Eu acho que é também. Tem 4 outros ficheiros aqui dentro da pasta. Testa aí, Adriano, se é só renomear, que eu acho que é isso mesmo. Eu fiz o download daí, né? Dessa forma aqui, ó, que é o import em Python, eu nem preciso fazer o download, porque ele já instala a biblioteca da universidade aqui, e aí já consegue fazer o import sem ter que fazer o download desse dataset. Download aqui, baixa o arquivo mesmo. Oi, Ed, realmente, ele vem ponto .data, aí tem que só renomear ele para CSV, só clicar em renomear, né, o F2, aí em vez de ponto .data, coloca ponto .csv, que ele já converte para o formato CSV. Professor, tem 2 arquivos aqui, ponto .data, qual deles? Iris. Iris. O Iris, ok. Okay? Iris.csv. Isso. Ok. E aí, pessoal, ainda tem mais um detalhe que vocês têm que prestar atenção. Aqui, ó, eu estou colocando aqui o endereço que está o meu arquivo, né, lá onde eu salvei o meu iris.csv, e aqui eu estou colocando o separador. O separador é o que é utilizado lá no meu software de tabelas, para separar as colunas. Então, aqui foi usado o vírgula. Mas se por acaso, em outro arquivo, tiver usado ponto e vírgula, ou espaço, qualquer outro caractere, aí você precisa mudar aqui, tá? No caso, esse arquivo eu já sei que foi usado vírgula, então eu já deixo esse modelo. Então, deixa eu executar aqui para ver se vai carregar. Ó, dados importados com sucesso. Setinha verde, em 0 segundos ele conseguiu carregar. Então, carregou meus dados. Vamos pedir para imprimir, para eu ver se ficou ok. Então, eu vou usar a função display para mostrar aqui na tela a base de dados. Aqui o nome que eu dei para o meu dataset, ó, quando eu carreguei o meu CSV, eu dei o nome dele de df_dataset. Então, agora, toda vez que eu quiser trabalhar com esse dataset, eu preciso usar esse nome. Ele não chama mais iris.csv, ele chama df_dataset, e eu transformei ele em um data frame aqui dentro do Colab. E aí eu peço para mostrar aqui, usando a função display, head são as primeiras, né? E o número de linhas que eu quero. Então, aqui dentro do parêntese, eu estou pedindo para imprimir as 10 primeiras linhas. Então, eu executo esse comando, e aí ele imprime aqui as 10 primeiras linhas do dataset. Veja aí se vocês conseguem imprimir. Então, aqui, olha só o que a gente tem nesse dataset. A gente tem a coluna de ID da planta, a gente tem comprimento da sépala e largura, e comprimento e largura da pétala. E a gente tem a cidade de origem e a classe.
Então, são esses os atributos que eu tenho nesse dataset. Se eu quiser ver mais ou menos linhas, é só eu colocar aqui, mudar o número e executar de novo. Ó, com 15 linhas, eu já imprimi aqui 15 linhas, e aqui a última coluna é a classe. Então, essas primeiras linhas aqui é a íris setosa. Mas se eu colocar para imprimir 55 linhas, por exemplo, aí eu já vou ver que vai ter íris de outra espécie, ó. Tem a íris versicolor aqui. A partir das 50, já são as íris versicolor. Quem pode falar, Adriano? Eide, você vai ter que compartilhar o seu arquivo, porque esse arquivo aqui não está com esses dados, esse CSV. O que acontece? Apesar de o livro ter usado esse link, no livro ele traz o data reduzido. Eu lembro disso mesmo. Está no grupo já para os meninos. Aqui no Meet, eu acho que não tem como mandar arquivo, né? Deixa eu mandar para você, Adriano, que eu acho que só você que não tem. Que você não está no grupo da pós-graduação. Você não está no grupo de inteligência? Você está lá no grupo, Adriano. Só você olhar no seu WhatsApp, está aí o arquivo. Professora, só um minutinho. A senhora pode voltar só um passo, que na hora que eu fui renomear meu íris CSV, ele está vermelho, ele não... Eu continuei deixando o nome, íris, né? Isso. Aí Só você tem que pôr aqui, ó, entre aspas, o endereço do seu arquivo. Então, aqui, ó, dentro lá da... que eu salvei na aula de A. Isso, se você salvou lá, você pode, aqui, ó, no seu Drive, na pastinha aqui, você consegue ver. Você vai lá, ó, e clica com o botão direito. Ó, eu salvei com o mesmo nome, deixei... Se você clicar nessas 3 bolinhas, abre a opção aqui, ó, copiar caminho. Aí você já copia esse caminho e cola aqui dentro das aspas, que aí vai ficar o seu endereço certinho. Oi, é porque esse que está compartilhado é o original. O seu tem algumas chaves aí diferentes, ó. Tem o ID da planta e uma região. Então eu O compartilhei. seu é editado. Esse que está compartilhado é o íris original. O seu já é um íris editado. Então você tem que compartilhar o seu mesmo do Drive. Tá. Senão vai dar aí. Deixa eu pegar ele aqui, então. Então tem que alterar esse Drive, então. Vai ter que alterar o arquivo, então. Ele está falando que o que eu mandei foi o editado já. O que depois o Wine Quality também? Provavelmente. Então eu posso apagar esses dois e puxar de novo lá no Moodle. Vou mandar o novo. A Eide vai mandar o correto. Professora Adriana, ajuda-me aqui. Onde é que a gente cola o caminho? Tá sem áudio, o áudio está bloqueado. Sim, desculpa. O arquivo, você pode colocar, a Eide vai compartilhar ele conosco. Aí, quando ela compartilhar, você pode colocar ele no seu Drive, e aí naquela função que tem ali, Mount Drive, vai aparecer todos os arquivos do seu Google Drive, quando você der a permissão. Aí você vai encontrar ele lá no seu Google Drive. Uma opção que você pode fazer é o seguinte, você pode clicar no arquivo e adicionar ele aí mesmo, direto no Google Colab. Só que se você fizer isso, ele fica temporário, né? Ele some depois que a gente reiniciar o Google Colab. Mas tem duas opções. Eu estava tentando esse arquivo que nós baixamos lá, eu subi ele para o Drive, e eu estou no Colab, achei ele. Aí eu copiei o caminho dele. Aonde que eu coloco esse caminho? É aqui no conectar meu Drive? Não, o caminho do arquivo? Acompanha comigo aqui no primeiro, tem o primeiro a linha de código ali, né, onde que a gente carregou as bibliotecas. Depois tem a segunda célula de código, onde tem Drive Mount. Você viu que tem ali uma... Drive Mount, ok, intermédio, né? Encontrou? Aí, quando você escolhe Drive Mount, ele cria uma pasta sua do Google Drive aqui do lado esquerdo, nessa parte de pastas. Aí é como se você estivesse dentro do seu Google Drive. Aí basta você... Isso. Aí você clica no arquivo, clica em copiar caminho e substitui esse caminho na próxima célula, que está ali, ó, PD Read CSV.
Aí tem lá, aí lá tem o íris, que termina, né, barra content, barra... né, vai Content, barra iris.csv. Isso, aí lá que você vai colocar esse caminho que você encontrou. Ok, aí eu deleto esse caminho que está aqui, começando do content. E coloca o seu caminho. Ok. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Ele não dá a opção de colar? Não dá a opção de colar? Não. Dá, Ctrl+C, Ctrl+V funciona. Ok. Uhum. Deixa eu tentar aqui os... Acho que com o direito que não dá opção, mas não, o direito dá opção também. O direito não dá opção, mas Ctrl+V funciona. Funcionou agora, deu certo. Deu certo? Deu. Aí eu posso dar play. Posso executar. Sim. Aí você dá play. Boa. Só que aí nós vamos ter que substituir o arquivo, não é? Por isso que a professora vai mandar agora. Sim. Que ela acabou de mandar. Acabei de mandar lá. A professora consegue mandar aqui? Aqui não dá, né? Não, aqui no não dá. Meet não manda. Eu tenho acesso ao WhatsApp. No momento. Deixa. Você não tem? Manda seu e-mail aqui no... Mas o Moodle não está lá no Moodle também, lá no Swap? Agora, O Adriano falou que o lá do Moodle está editado, não está Tá. completo. O de vinho também tá ok? O que tá no mudo? Tchau, Cleo. Obrigado. mandei agora, professora. Gente, com esse novo arquivo que você enviou, deu certo. Deu, né? Deu. Pronto, enviei o dataset aí para você. Vamos lá, então, gente. Depois, carreguei as bibliotecas, conectei no Drive, carreguei o meu dado aqui para variável df dataset. Já visualizei, vi que carregou certinho. Lembra que eu falei que a questão do separador, se eu coloquei vírgula e não fosse o separador, ele ia aparecer todo truncado, todo emendado as informações. Então, aqui a gente viu que está vindo tudo certinho. Qual que é a primeira análise que a gente tem que fazer a respeito dessas informações? É se existe algum atributo, aqui atributo a gente pode considerar as colunas, que não são importantes para o nosso objetivo, que é identificar a espécie da flor, que é a coluna classe. Então, quais dessas colunas que não são importantes, então vamos voltar lá na visualização dos dados, quais dessas colunas aqui que não são importantes para eu chegar na classe? Então, olha só, eu tenho o ID da planta, tenho o comprimento da sépola, largura da sépola, comprimento da pétala e largura da pétala. E tenho a cidade de origem. E eu quero usar essas informações para tentar verificar qual classe de íris é. Se é íris setosa, se é íris virgínica ou se é íris versicolor. Qual classe de íris que é essa planta. Vocês conseguem visualizar aqui qual atributo que eu posso retirar e que não vai atrapalhar, que não vai, que não está ajudando eu a classificar o tipo de íris? Acho que é a cidade, né? A cidade. Cidade, porque a planta ela é da mesma espécie, independente de onde ela estiver plantada, né? Exatamente.
A cidade, então, é um dos atributos que a gente pode realmente retirar. Tem mais algum? Onde está? Não, classe é o que eu quero Classe encontrar. também, né? Então, ele eu não posso deletar, né? Eu preciso conferir se realmente eu acertei a classe. Então, essa é um atributo importante. É o atributo que eu quero encontrar, né? Mais algum, gente? O ID da planta? ID da planta. Vocês estão vendo que ali do lado do ID, eu já tenho o número da linha. Então, pelo número da linha, eu já consigo identificar qual planta que é, né? Eu não preciso ter esse ID aqui, ele está redundante para a gente. Então, eu posso excluir a coluna ID da planta e a coluna cidade de origem. Como que eu faço para deletar essas duas colunas? Está aqui, ó, logo abaixo, o código para eu remover as colunas ID da planta e cidade de origem. Então, aqui, ó, o comando aqui é o nome do dataset, né? Eu quero fazer um drop nesse dataset e eu quero deletar colunas inteiras. Quais colunas? Eu passo aqui dentro do colchete as colunas que eu quero deletar. Então, eu quero deletar ID da planta e quero deletar a cidade de origem. Então, passo já essas duas colunas e aí eu peço para imprimir novamente aqui meu dataset para eu ver se realmente deletou. Então, vamos executar. Deletou. Vocês podem ver que agora eu já não tenho mais aquela coluna de ID e nem a coluna de cidade. Agora, o próximo passo é conseguir verificar se eu tenho valor ausente, valores que não estão preenchidos dentro da base de dados. Então, aqui, além de verificar se existe algum valor não preenchido, eu armazeno aqui nessa variável o índice da linha. Qual linha é que eu tenho valor faltante para eu poder imprimir e ver aqui quais linhas que estão com esses valores faltantes. Então, aqui, olha só, tenho 3 linhas que têm dados faltantes. Então, a linha 23, a linha 24 e a linha 30. Lembra que eu falei para vocês que é importante a gente ter algum conhecimento dos dados até para me ajudar a tomar as decisões. Então, aqui, por exemplo, eu não entendo de planta. Eu não sei quais são as medidas que deveria ter uma sépala ou uma pétala de íris. Quanto mais de cada espécie aqui, de íris setosa. Se eu soubesse, eu poderia falar, o valor médio é esse. Já poderia substituir aqui e colocar o valor que eu acho correto. Como eu não sei, uma opção é eu calcular a média dos valores dessa coluna, já que eu tenho 150 amostras, eu ainda não mostrei aqui para vocês como que vê a quantidade de amostras, mas a gente tem 150 amostras. Então, eu tenho 50 de cada uma das classes. Então, eu consigo fazer a média dessa classe, que está vendo que todas as que estão faltando é da íris setosa. Então, eu consigo fazer a média de largura de sépala e a média de comprimento de pétala dessa classe íris setosa e substituir aqui os valores faltantes por a média, né? Aí teria outras propriedades estatísticas que a gente poderia usar, né? Poderia usar uma mediana, poderia usar uma moda. Outra decisão, se eu achar que isso não é o ideal, vamos supor que tem um monte de dado faltante e eu substituir a média, talvez vai impactar, eu posso tomar outras decisões. Ou, nesse caso aqui, que são apenas 3, eu poderia também excluir essas 3 linhas. Falar, não vai fazer diferença. Em vez de substituir esses valores pela média, eu vou decidir excluir totalmente essas 3 linhas. Mas, nesse caso aqui, vamos trabalhar com a hipótese de calcular a média da coluna e substituir os dados faltantes por essa média. Então, está aqui. Aqui a gente criou uma função que trabalha com os dados faltantes. Então, aqui eu vou selecionar apenas as linhas que têm dados preenchidos nas 2 colunas que têm dados faltantes, que é largura de sépala e comprimento de pétala, e eu faço a soma aqui dessas informações, e aí depois eu calculo a média de cada uma dessas colunas. Então, por classe, né? Só nessa classe íris setosa,
eu vou calcular a média, deixa eu chegar para lá, para vocês verem que a função ali é a média, ó. Aqui, ó, min é a função que faz média. Então, eu estou fazendo a média. Desculpa interromper. Eu não sei se é para a gente acompanhar hoje ou só vamos estar vendo, porque eu estou aqui a tentar acompanhar e estou achando um monte de erros, e a professora já está muito longe de onde eu estou. Tá. Eu vou disponibilizar essa gravação para vocês executarem em casa. Eu indico que vocês deixem para executar depois mesmo. Porque aqui vocês vão vendo eu executar, entendendo o processo, e aí depois com o vídeo, vocês podem ir pausando e executando no ritmo de vocês, cada computador vai demorar um tempo, né? E aí vocês podem repetir o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Logo depois da aula, assim que o Meet gera o link do vídeo, eu já coloco o vídeo para vocês aqui no Moodle, tá bom? E depois, na próxima aula, alguns erros como esses aqui, a gente tira. Isso aí, na próxima aula, vocês podem tanto tirar as dúvidas, quanto vai ter outro exemplo, vocês vão fazer isso de novo. Então, pode vir com dúvida, não consegui executar tal parte. Aí a gente mostra aqui de novo como que executa. E vai ter outros exemplos, a gente vai fazer com outro dataset depois. Tá certo. Tá bom? Mas está terminando já. Eu sei que é muita coisa, é muita informação. Hoje, meu objetivo com vocês não é que vocês entendam tudo, é um primeiro contato mesmo com programação, com Python, com Colab, e aí depois a gente vai esses conceitos, tá? Pode falar, Daniel. Professora, é só para dizer, lembra enviar para nós, né? Áudio passado, vídeo passado, né? Porque ele já está lá no Moodle. Já está. Está lá no Moodle. Okay. Pode entrar lá que tá disponível lá, tá? Certo. O da aula passada. Não, eu não pus o da aula passada, eu pus do conteúdo. Vou colocar o da aula passada, tá certo. Vou colocar. Ok. Obrigada. De nada. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida rápida aqui com você. Eu estou conseguindo rodar aqui conforme você está explicando. Nessa última parte aí, aqui para mim aparece nas amostras que possuem valores faltantes, aparece o nome das colunas, mas aí abaixo não aparece nenhum dado. Isso é algum erro do Colab, alguma coisa assim que tem que revisar o que foi mandado lá de comando? Não, tá esse comando aqui, no seu display, df dataset, tá esse comando aqui? Sim. E aí não aparece nada embaixo? Não, só aparece a linha com o nome das colunas. Será que você já não fez a linha de baixo? Porque depois que você... mas aqui eu fiz, foi substituir já pela média. Ué, não sei. Na próxima aula a gente pode olhar. Você tenta depois que terminar a aula, executar do início de novo, e se der erro na mesma parte, aí na próxima aula eu te ajudo. Vamos só terminar essa parte aqui, e aí a gente já termina por hoje, e aí na próxima aula eu vou tirando a dúvida de cada um que não tiver conseguido executar alguma parte até aqui. Aqui, ó, a gente calcula essa média, então, de cada uma das colunas que tem dado faltante, que seria aqui largura da sépala e comprimento da pétala, considerando apenas aqueles que a classe é igual íris setosa, que é a classe que tinha dados faltantes, armazena aqui na variável média de LS e média de CP. E aqui eu substituo esses valores. Então, lá onde tinha valor faltante, eu substituí pela média. Aí a gente executa isso aqui e imprime de novo esse dataset. Agora, aquelas mesmas linhas que tinha dado faltante, foi substituído pela média, então não tem nenhum dado faltante mais. Gente, nosso tempo deu, eu não gosto de passar de 2 horas, porque eu acho que fica muita informação. Eu vou encerrar a gravação e coloco esse vídeo lá para vocês, assim que gerar aqui o link do vídeo.